Olá, muito boa tarde. Nas eleições de 2014, o eleitor amazonense elegeu 5 novos deputados para a bancada do Estado na Câmara Federal. Apenas 3 dos 8 parlamentares que representam o Amazonas em Brasília se reelegeram. Entre os novos deputados está a única mulher, deputada Conceição Sampaio, que hoje é a nossa entrevistada do Band Cidade Entrevista. Muito obrigada por receber a senhora aqui mais uma vez aqui conosco. Obrigada, querida Rosimar. É um prazer estar aqui no Band Cidade, conversando com os nossos queridos telespectadores e telespectadoras e falando um pouco desse momento da minha vida e também do estado do Amazonas. Bom, deputada, foram 2 mandatos consecutivos aqui na Assembleia Legislativa do Amazonas e nesse período a senhora sempre trabalhou em defesa da valorização da mulher, da família, do idoso, sempre aliada a movimentos sociais. Esse também vai ser o seu trabalho lá na Câmara Federal? A senhora também pretende dar andamento a essas causas em Brasília? Certamente, né? Eu tenho agradecido muito a Deus a oportunidade que me concede, né, de poder representar o estado do Amazonas, o estado de pessoas tão aguerridas. E essa luta travada na Assembleia é a luta que nós também travaremos dentro da Câmara Federal, claro que tendo a percepção de que nós temos uma bancada de apenas 8 deputados federais, então é um número muito pequeno. E por ser um número pequeno, quando a gente se depara para enfrentar uma bancada de São Paulo com 70 deputados, você precisa realmente aprender de tudo um pouco, porque nós vamos precisar falar do Amazonas dentro da sua complexidade, dentro daquilo que nos torna certamente dentro de uma discussão com São Paulo por números em relação à bancada, até de forma inferior. Hoje sim. Quando a gente fala da Zona Franca e precisa enfrentar a bancada de São Paulo, Minas Gerais, a gente precisa ir por um bom diálogo. Então, em função disso, a gente vai precisar não só continuar lutando em defesa da mulher, da família, mas vamos também lutar em defesa do Estado do Amazonas. Então, sendo um deputado de todos os assuntos. Isso é quase que uma regra para cada um dos 8 deputados federais. A senhora já deu andamento a algumas propostas? Que projetos que a senhora já pensa para o Amazonas? Nós já conseguimos, pouco mais de 15 dias, já estivemos inclusive falando com o ministro da Integração Nacional, Gilberto Ock, sobre a situação das famílias aqui do estado do Amazonas que já sofrem com a enchente. Rosemaria, isso é um problema muito comum todos os anos, mas a cada ano o sofrimento é maior para essas famílias. Então, nós discutimos com o ministro, já pedindo todo o apoio necessário ao estado do Amazonas. Tivemos a oportunidade, inclusive, de conversar ao telefone com o professor José Melo, fazendo esse caminho junto ao Ministério. E nós estamos, inclusive, além de já preparar todo um trabalho que o governador está preparando para que a gente possa buscar esses recursos, nós levamos também uma ideia que eu acho muito importante aqui para as nossas famílias, que são as casas, dentro do programa Minha Casa Minha Vida, as casas flutuantes, porque a nossa realidade ela é diferente. Então, todo ano, as famílias precisam levantar as marombas e os assoalhos vão subindo conforme a subida da água. Se nós tivermos casas flutuantes, a gente vai ter a certeza que a enchente vai chegar, mas essas famílias não vão perder o pouco que construíram a vida inteira. Então, o ministro gostou muito da ideia, conversei já com o secretário da Defesa Civil, nós estaremos mais uma vez conversando com o ministro e justamente querendo fazer com que o Amazonas, se Deus assim permitir, que a gente possa enfrentar esses problemas que são problemas naturais, como a enchente, mas com os impactos cada vez menores. Eu acho que isso é possível fazer. Então, nós apresentamos isso ao ministro, como 11 projetos já foram apresentados à Câmara Federal e um desses projetos me deixa feliz, porque trata justamente da dignidade humana dessas famílias que sofrem com a enchente. Nós temos aqui homens e mulheres que lutam pela preservação do nosso modelo maior, que é a nossa floresta, que está aí com 98% preservada, mas agora na enchente a gente vê que essas pessoas perderam tudo. Então a gente precisa criar meios de fazer com que o próprio governo federal perceba essas famílias e que tenha como levar a dignidade humana a elas. E nós apresentamos esse projeto que cria o seguro-desemprego a esse agricultor familiar. Isso é possível, sim, porque o recurso vem do FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Então, nós conseguimos já dar entrada nesse projeto e mais 10 outros projetos
e agora a gente vai fazer aquela grande articulação, o bom diálogo, porque na Câmara Federal a gente tem que ir para o bom diálogo. E eu não tenho dúvida, se Deus quiser, que nós vamos apresentar, não só apresentar o projeto, mas conseguir o apoio dos colegas parlamentares naquela casa e fazer com que esse projeto se torne lei dentro do país. Ou seja, adequando aí benefícios já existentes para a realidade de cada região. De cada região. E a gente precisa olhar. Nós temos hoje, muita gente fala do Amazonas e lembra aqui da floresta. Mas para a gente estar hoje com 98% dessa preservação, alguém se dedicou para que isso acontecesse. E são justamente essas famílias, homens e mulheres que estão lá no interior, que estão aí nos vários municípios espalhados aqui no estado do Amazonas, que deram as próprias vidas para que isso fosse possível. E eu tenho muito falado isso, né, que a nossa floresta hoje ela é uma moeda de troca, sim. Porque quando a gente fala do modelo econômico aqui da nossa região, do estado do Amazonas, que é a Zona Franca de Manaus, e muito a propósito, porque nós estamos chegando aí à comemoração de mais um aniversário, muita gente começa, mas o Amazonas não pode ter privilégios. E o nosso modelo, ele não é um privilégio do estado, é justamente a garantia que nós temos para que nós possamos estar integrados ao restante do país. E esse modelo, certamente, ele existe e é benéfico não só ao estado do Amazonas, mas à região norte e ao estado brasileiro. Mas a gente sabe também que se um dia o modelo cair, a Zona Franca desaparecer, essas pessoas que estão hoje no polo industrial, elas vão voltar para o seu local de origem. E aí, certamente, Rosemary, a gente não terá mais 98% dessa preservação. E no momento de crise hídrica. Exatamente. Então, a gente precisa lembrar que o Amazonas, ele não está de pires nas mãos, não. Nós temos muito a oferecer, estamos oferecendo. Agora, é preciso também que o país, de um modo geral, ele possa olhar para o nosso estado com respeito. E essa é uma nova mentalidade que eu penso que todos nós, não só a nossa bancada, mas a bancada de toda a região norte, que a gente vai ter essa possibilidade, através dos nossos pronunciamentos, de falar isso para o restante do país. E, deputada, antes do Carnaval, o plenário da Câmara aprovou uma PEC que foi muito comentada aí na imprensa, que foi do orçamento impositivo, ou seja, foi até considerada aí uma derrota para o governo Dilma, porque na prática traz para a Câmara uma certa autonomia, né, para que os deputados possam, então, exigir no orçamento da União um destinado índice de recursos para os seus projetos, né, nos seus redutos eleitorais. Tendo como base essa carta verde aí agora, os deputados, o que a senhora já pensa de propostas, pegando aí como benefício esse orçamento impositivo que foi aprovado? Primeiro, lembrar que eu defendi muito o orçamento impositivo como deputada estadual e defendia como vereadora. Porque a população, a gente precisa entender o que é o poder legislativo dentro desse Estado democrático de direito. Eu sempre digo que o poder legislativo é aquele poder que representa verdadeiramente a sociedade. Então, se nós não temos condições de apontar ao executivo que aquela comunidade precisa de um poço artesiano, que aquele município tem que ter uma maternidade, que nós precisamos avançar com as políticas públicas, muita gente que diz, mas para que eu vou eleger um deputado ou um vereador se a minha rua ainda tem um buraco, não é? Ou então não tem água na minha torneira? E essas emendas impositivas, dentro dessa peça orçamentária, é justamente para lembrar aos prefeitos, aos governadores e até a presidente ou o presidente, estou falando de um modo geral, que aquela demanda apresentada por um parlamentar reflete a necessidade da sociedade que ele representa, da população que ele representa. E sempre o poder legislativo esteve de pires nas mãos, refém. Né? Hoje não, hoje as emendas se tornam positivas, portanto aquilo que for aprovado vai precisar ser cumprido. Isso faz a diferença e torna o Poder Legislativo mais autônomo como deve ser, mais independente como deve ser. Isso faz a diferença. E também lembrando que cada um dos novos deputados eleitos, agora nessa legislatura de 2015, já conseguiram levar para os seus estados uma indicação de 10 milhões de reais, sendo que 5 milhões para a área da saúde. Então, a gente só teria essa possibilidade no final do ano, quando a gente estivesse vendo a lei orçamentária. Mas houve uma nova abertura. Com essa abertura, portanto, nós já estamos indicando aos nossos estados que eles terão 10 milhões, não é, para usar 5 milhões
dentro da área da saúde. Como é que eu vou construir isso? Sentando com o governador e vendo as necessidades do Estado. Né? Eu quero fazer meu mandato sempre voltado para a população que me elegeu. E não vou destinar recursos aonde eu tive ou não voto. Eu sou deputada do Amazonas, portanto, a minha responsabilidade certamente será no todo. Então, eu vou sentar já esses próximos 2 dias, depois, agora que realmente a gente viu e o carnaval terminou agora. Então, hoje, a partir de amanhã, daqui 2 dias, segunda-feira, é que a gente começa no novo ano mesmo de 2015. Sentarei com o governador José Mello, justamente para que a gente veja onde estão os maiores gargalos na área da saúde e poder indicar ao governo do Estado esse valor. Acho que é importante. Eu estou trabalhando, inclusive, em Brasília, Rosemary, para que nós tenhamos aqui o primeiro banco de próteses. Isso faz a diferença. Nós temos muitas mulheres que foram mutiladas por causa do câncer de mama, mas essas mulheres, muitas vezes, elas não têm a possibilidade. A Rebeca, no ano passado, conseguiu aprovar uma legislação muito importante, que é justamente da cirurgia reparadora pelo SUS. Mas a gente precisa alocar recursos para que esse banco de próteses possa existir. E eu quero já iniciar meu mandato, se Deus assim permitir, trazendo para o estado do Amazonas essa possibilidade. Tá certo. Deputada Conceição Sampaio, a gente vai fazer um rápido intervalo e já então a gente retoma a entrevista. Não saia daí. Band Cidade Entrevista deste sábado está de volta, hoje recebendo a deputada federal Conceição Sampaio. Bom, deputada, eu gostaria de falar agora sobre as várias CPIs, né, que a Câmara Federal aí, nesse início de mandato aí dos deputados, já sinalizou aí a abertura de algumas CPIs, entre elas a CPI da Petrobras, diante aí das diversas denúncias, né, que estão sendo apuradas já pela Polícia Federal, e agora uma CPI que também vai apurar os fatos na Câmara Federal. Tudo indica que essa CPI realmente vai ser efetivada. A senhora assinou, né, foi uma das deputadas que assinou a abertura dessa CPI, inclusive se colocando à disposição do partido para poder participar efetivamente aí das investigações? Eu acho que é um momento importante para o nosso país. Primeiro, reconhecer a importância da Petrobras, né? A gente está falando de uma corrupção que atinge hoje uma empresa mista estatal extremamente importante para o desenvolvimento do nosso país. E nós temos, através dessa empresa, mais de 100 mil homens e mulheres que trabalham e certamente com dignidade. Então, nós não podemos perder a oportunidade nesse momento, Rosemary, de fazer com que o país seja passado a limpo. É isso que está acontecendo com o Brasil. Ele está sendo passado a limpo. Isso é bom para a democracia, isso é bom para os seus filhos, porque a gente criar um filho num país que a gente acredita é uma coisa, mas a gente criar um filho num país que a gente passou a não acreditar é muito ruim. Então, para o bem do nosso país, para o bem das nossas famílias, acho que esse é um momento importante que nós estamos vivendo. E certamente o que a população quer dos seus representantes é que haja em nome desta população. Então, eu fiz a adesão à CPI da Petrobras. Acho importante não só aderir, mas me coloquei à inteira disposição do meu partido. O PP terá 2 vagas na CPI e a gente vai ver isso já agora, essa semana que já vai ser iniciada, e os partidos começam a se mobilizar para saber quais são os seus deputados ou deputadas que estarão participando desta comissão. Portanto, eu espero que meu nome possa ser indicado, estou pronta para isso. Acho que é um momento importante para todos nós que queremos um país melhor. E não só fiz a adesão da CPI da Petrobras, mas também o Partido dos Trabalhadores, ele passou um documento em plenário solicitando que nós não só avaliássemos, né, o período de 2000 para cá, de 2005 para cá, mas que essa CPI pudesse retroceder para a década de 90. Portanto, que todas as fiscalizações, as averiguações que serão feitas em outros governos pudessem acontecer. Então, desde 1997 até os dias de hoje. É claro que eu assinei, porque o que a gente quer é justamente que as coisas sejam apuradas e que, de fato, nós tenhamos hoje a possibilidade de continuar com a Petrobras, mas não com os malefícios que causaram a essa empresa. Não é porque o Brasil precisa da Petrobras, ela é importante para o nosso país.
Agora, não da forma que está, né? Com tantas corrupções sendo aí apontadas todos os dias. Mas, deputada, na prática, a senhora acha que no decorrer, porque a CPI ela tem prazos, né? Incluindo a parte de prorrogação, a senhora acaba que uma CPI aí acontece no decorrer de um ano. A senhora acha que é tempo suficiente para se apurar tudo, inclusive se retroceder ainda à década de 90, vai agregar as investigações que já estão sendo feitas pela Polícia Federal? Na verdade, você tem prazos prorrogáveis, né? Então a CPI começa se tiver necessidade, desde que seja naquela legislatura, ela pode ainda ser prorrogada. Isso certamente acontecerá. Hoje muita coisa ela já foi apurada. A Polícia Federal está fazendo um grande trabalho, eu quero complementar aqui, e o Ministério Público do Paraná vem fazendo um grande trabalho. Então, certamente que a CPI da Câmara Federal, ela vai trazer mais à tona, porque, ao meu ver, tudo, ou quase tudo, já foi apurado pelo Ministério Público do Paraná e pela Polícia Federal. Então, a CPI da Câmara, porque também não dá para uma casa, que é uma casa representativa, uma casa política, não dá para ficar omissa. Ela precisa dizer para que veio. E por isso acho importante essa comissão ela ser realmente instalada. Agora, as apurações, ao meu ver, elas já estão acontecendo, se é que não já aconteceram na sua totalidade. Então, o que vai acontecer esse ano é que todos nós vamos ficar sabendo nomes, mas as apurações, certamente a Polícia Federal ela já fez, juntamente com o Ministério Público do Paraná. E outra discussão importante é a reforma política, né? Qual a senhora também pauta defende? Também, eu estou muito feliz com esse momento da Câmara, né? Eu sempre acompanhei, como deputada estadual, a população e nós mesmos, enquanto parlamentares que estamos, né, em outros mandatos, a gente sempre cobrou muito, porque as reformas estruturantes do país, elas passam pela Câmara Federal, pelo Congresso Nacional de um modo geral. E aí a gente... Quantos anos se falou da reforma política? Se fala, acabam legislaturas e os projetos continuam engavetados. O deputado Eduardo Cunha, presidente da Câmara Federal, trouxe, na primeira semana de trabalho, trouxe uma pauta positiva para dentro da Câmara. Além do orçamento impositivo, a reforma política. Portanto, uma comissão ela já foi instituída na Câmara Federal, os membros já foram escolhidos e a partir de agora essa PEC, que é do deputado Bacareza na legislatura passada com o deputado Genuíno, essa PEC volta para ser discutida com seus relatores. São 16 pontos importantes nessa PEC. Entre esses pontos nós temos o voto facultativo, temos também o financiamento público e misto de campanha, temos o fim da reeleição, portanto não teríamos mais reeleição para o Executivo. Temos aí a coincidência da eleição, né? Portanto, nós não teremos mais de 2 em 2 anos eleições. Nós teremos uma data única, né? Então, ali o eleitor sai de sua casa para escolher vereador, prefeito, deputados, governador, escolhe tudo, né? Isso também, para o Estado democrático, eu acho que é um avanço, né? Porque a cada eleição são muitos gastos que o país acaba tendo. Então, essa coincidência de mandato também eu acho tão importante. E essas discussões a gente já passou a ter na Câmara. Nós já tivemos 2 reuniões, a de instalação e uma outra reunião, e agora é debater com a sociedade civil. Bom, quando a senhora exercia o seu mandato aqui na Assembleia Legislativa do Amazonas, a senhora também foi presidente da Comissão dos Direitos da Mulher, da Família e do Idoso. E no ano passado a senhora pôde acompanhar de perto o trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga crimes de exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil inteiro. E o Amazonas entrou na investigação por conta das denúncias que vieram de Coari, onde a gente, todos sabem o que aconteceu por lá. A gente tem o prefeito cassado, que continua preso, acusado de comandar uma rede de exploração sexual de crianças e adolescentes. A senhora pretende pensar em algum projeto para tratar dessa problemática da pedofilia, que é muito intensa aqui no estado do Amazonas, infelizmente? Eu não só acompanhei, mas participei da CPI, não é? Foi um período muito importante, não só do meu trabalho parlamentar, mas da minha vida como cidadã da Assembleia do Amazonas. Aqui do Amazonas, né? Na verdade, a pedofilia é uma vergonha no nosso país, é uma mancha na sociedade brasileira que nós precisamos combatê-la todos os dias. Na Câmara Federal,
agora, essa próxima semana que a gente vai iniciar, nós vamos começar a trabalhar as comissões. Até esse momento, as comissões ainda não estavam funcionando. E eu já solicitei ao meu partido para que eu pudesse ficar na Comissão de Seguridade Social e Família, justamente para que todas as temáticas que eu sempre defendi aqui no nosso estado, que eu possa defender agora dentro da Câmara Federal, criando políticas públicas para o Amazonas, mas para o estado brasileiro. E dentro dessa comissão, a gente vai ter criança e adolescente, vai ter idoso, pessoas com deficiência, mulher. Vai ser um passo importante. Nós estamos brigando, inclusive, meu partido brigando nesse momento, para que eu venha assumir a vice-presidência dessa comissão. Claro que essa é uma temática que nós vamos continuar fazendo, defendendo dentro da Câmara Federal. E não só eu, porque a própria deputada Érica Cocai, que agora é minha colega de parlamento, que presidiu a CPI da Câmara Federal, que esteve no Amazonas. Eu quero aqui reconhecer o trabalho de várias pessoas, como o deputado Luiz Castro, um grande amigo, que esteve sempre muito empenhado também nesta causa, o deputado Abdala, que presidiu a nossa comissão aqui. O que eu acho mais importante é que a gente nunca possa entender como normal ver uma menina ou um menino sendo utilizado ou utilizado como uma mercadoria. Aquilo que a gente não quer para as nossas filhas, não é, Rosemary? A gente nunca pode achar normal ver acontecer com outras famílias. Então eu sempre pedi muito a Deus que eu ficasse inquietada diante daquilo que eu devo gritar. Não é? Eu, como parlamentar, eu não posso me calar diante daquilo que eu sei que eu preciso usar minha voz em defesa de alguém. Essa é a luta que nós travamos aqui na Assembleia, essa é a luta que nós estamos levando para dentro da Câmara Federal. E certamente, com o apoio de outros parlamentares, de outras parlamentares, a gente vai montar novas CPIs, porque inclusive uma CPI que, em relação à defesa da mulher, já está sendo instalada dentro da Câmara Federal. São várias CPIs todas as horas. Eu estou participando da Frente Parlamentar em Defesa da Criança e do Adolescente, justamente para a gente continuar combatendo esse mal que mancha não só o estado do Amazonas, mas mancha o estado brasileiro. Tá certo, então, deputada Conceição Sampaio, eu gostaria mais uma vez de agradecer a presença da senhora, uma boa sorte, um bom trabalho lá na Câmara Federal, e o Bandicidade está sempre à sua disposição. Obrigada. Dizer que Deus me concede uma honra de poder mais uma vez representar o estado do Amazonas. Vou estar na Câmara, estar aqui sempre preocupada em construir uma sociedade melhor. Acho que essa é a luta que nós queremos. Então eu peço muito a Deus saúde, para que a gente possa continuar essa missão. Foi uma honra estar com você. Tá certo, e a gente vai continuar acompanhando o trabalho da senhora agora lá em Brasília. Se Deus quiser. Uma boa noite para você aí de casa também. A gente volta a se encontrar na segunda-feira no Bandicidade a partir de 10 para 6 da noite. Um ótimo domingo para você.